Salve família Som Binário, beleza? Aqui é o Jorge. Nesse vídeo vamos falar sobre o uso do limiter, se existe algum uso adequado, alguma tradição de uso ou formas erradas de utilizar o limiter. Vamos abordar todos esses assuntos envolvendo o limiter e aproveitando o assunto do vídeo, vamos falar também sobre o último limiter aí da Plugin Alliance, desenvolvida pela Brainworks, um limiter realmente true peak, que eles já vem prometendo há algum tempo esse limiter e ele é bem legal mesmo, eu vou mostrar na prática nesse vídeo ainda. Uma coisa que eu quase não faço aqui nos vídeos é pedir pra galera se inscrever, dar like no vídeo, deixar algum comentário. Eu acho meio chato isso, acho meio mala, porque eu tava visualizando as métricas aqui do canal e, cara, a maioria da galera que assiste o canal não tá inscrita, velho. Isso é muito ruim, eu posso até parar de fazer vídeo por causa disso. Então vocês precisam me ajudar aqui no canal também, para que eu possa trazer sempre mais e mais conteúdos gratuitos aqui para vocês, beleza? Então, gente, se inscreve aí no canal, deixa um like, deixa algum comentário aí se você quiser também, tá? O importante você já sabe, vocês têm que dar força aqui pro canal, compartilhar nas redes, compartilhar nos grupos, bastante, porque dessa forma eu me animo de fazer cada vez vídeos melhores para vocês. E o assunto desse vídeo é o limiter, cara. Muitas pessoas estão vindo me perguntar sobre o uso do limiter, muito também pelos assuntos que eu venho postado aqui no canal ultimamente, entrando mais nessa parte da masterização. E o bacana desses vídeos que eu fiz aqui é que eu reparei que isso fomentou muitas discussões pela internet brasileira, isso foi muito bacana. E eu adoro ficar observando, porque daí eu tiro aonde a galera tá mais precisando de informação. Eu percebi que tem muita gente carente de informação, tem muito sabichão também, dando informação errada nos grupos também. Isso é meio palha, cara. A melhor coisa que a gente faz quando a gente não sabe do assunto é não falar sobre ele, velho. Assim você se complica menos. Então hoje aqui eu vou tirar as maiores dúvidas que a galera vem me perguntando. Tem coisas que eu vou falar nesse vídeo que eu até hoje não vi as pessoas falando aqui no YouTube, então vai ser bem proveitoso isso. Beleza, eu tô aqui com a sessão aberta e inseri esse limiter no meu Master Bus. Uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Já é melhor masterizar a música num canal LR, né? Renderizar toda a mixagem, deixar tudo no arquivo só e masterizar, ou masterizar na própria sessão da mixagem? Na verdade mesmo, sinceramente, depende do tanto que o seu computador aguenta. Se o seu computador aguentar os plugins de masterização, juntamente com seus plugins ali de mixagem aberto, não tem problema nenhum você fazer isso. O problema é que os plugins de masterização são muito pesados. Um equalizador linear phase, entre outros plugins, com maior precisão, isso acaba pesando na CPU e pode atrapalhar muito o seu processo de masterização. Outro motivo também de masterizar direto na sessão de mixagem é quando só tem uma música. Eu vou lançar só um single, eu não estou fazendo nenhum álbum onde a estética toda é um pouco parecida. Nesse caso, quando tem mais de uma música e a estética são mais ou menos parecidas, aí eu prefiro masterizar numa sessão separada. Nesse caso aqui, já estou masterizando na própria sessão de mixagem. Meu computador aguentou os plugins, beleza, então vai ser assim mesmo. E uma coisa que a galera tá me questionando bastante é sobre o volume de masterização. Nos últimos vídeos eu estava propositalmente alcançando níveis bem altos. E isso gerou muita confusão, porque a galera, mas o padrão não é menos 14 lufs, menos 13 e tal. Olha, eu já falei isso em vídeos anteriores, tem um vídeo aqui onde eu falo pra você não ficar louco com os lufs, tá? Você não se importar muito com isso, porque o volume que você vai finalizar sua música tem muito a ver com o estilo, tem a ver com a própria pegada da música. As pessoas vão ouvir melhor se você enviar no padrão correto. Eu já mostrei, expliquei várias vezes aqui no canal o que acontece quando você envia para uma plataforma como o YouTube o volume muito alto e ele normaliza, né? Se você mandou, por exemplo, a 5 lufs e ele vai normalizar para ficar um volume mais baixo, tipo menos 13 lufs, você vai ter uma perda de energia e de performance da sua masterização absurda. Ela vai soar muito mais baixinha do que o cara que mandou no volume adequado, entendeu? Então o tiro acaba saindo pela culatra. Quando saiu essas regras de menos 14 lufs, por exemplo, para o Spotify e demais plataformas digitais, e muita gente estava criticando, cara, não dá para lançar uma música a menos 14 lufs, perde muita pressão. Quando eu boto ali a menos 7 lufs, a menos 8 lufs, a música fica com a pressão que o estilo pede. As pessoas que afirmam isso, elas não estão erradas, elas estão certas. Mas elas estão erradas em um ponto. Elas não sabem utilizar o limiter da forma correta. Essas pessoas, que na verdade são a maioria dos produtores aqui no Brasil, e na gringa também, né? Muita gente na gringa, inclusive muita gente ensinando errado também, usam o limiter como
um dispositivo para dar ganho final na mixagem. Esse é um erro muito grande de masterização, porque o limiter não é para você dar ganho, cara. Usar o limiter na masterização para trazer ganho é o primeiro passo para você destruir sua mixagem, tá? Apesar de você poder usar o limiter para isso, e na maioria das vezes você vai usar, mas o que acontece é que a galera não consegue atingir, por exemplo, menos 13 lufs, menos 14 lufs, com a pressão sonora de uma masterização a menos 7 lufs. Só um exemplo. Por quê? Porque ela está dependendo do limiter para dar o ganho lá no final, no estágio final, e isso não vai acontecer da forma correta, vai distorcer, vai acontecer alguns problemas. E o fato de a pessoa não conseguir pressão sonora em menos 13 lufs, menos 14 lufs, é porque ela não sabe mixar, velho. Sinceramente, essa é a verdade. Você ainda não aprendeu a mixar. Porque você vai tirar a pressão dos instrumentos nos canais individuais. A última coisa que você deve pensar na sua sessão de mixagem, chega lá com o limiter, eu aumento e a música vai ficar com aquela pressão. Velho, já começou errado. A sua música ela tem que soar com pressão em qualquer nível de volume. Menos 14 lufs, menos 8, menos 7, menos 10, não importa. Por exemplo, por que você não está conseguindo pressão sonora com menos lufs? É porque você não deu pressão sonora para os canais individuais, velho. E você está delegando toda essa função para o limiter. E às vezes o que precisa de pressão ali, às vezes é só a bateria, né, o drum beat, às vezes só uma percussãozinha ali, alguns canais, não a mixagem inteira. É por isso que a sua mixagem ela não fica clarinha, não fica definida como as masterizações profissionais. Porque você tá borrando tudo com limiter, cara. Você tá botando limiter em todo o seu material de áudio. E às vezes o que tava precisando daquela limitada, daquela pancada sonora, daquela pressão sonora, muitas vezes é a bateria ou o drum beat, entendeu? Por isso que sua mixagem ela não fica com aquela claridade. Você até alcança níveis altos de volume, mas não fica claro, não fica nítido. Por quê? Porque você está delegando uma função muito forte para o limiter. O limiter ele não vai cuidar disso tudo sozinho. Ele acaba descaracterizando muito a sua mixagem só para você alcançar um volume mais alto, tá? E o bacana desse plugin aqui que eu vou mostrar para vocês é um novo limiter, é um limiter normal, como qualquer outro, só que ele traz uma promessa, o fabricante traz uma promessa de ele ser realmente True Peak. Pelos testes que eu vi aqui, realmente True Peak, masterizei aqui com ele, renderizei, ficou direitinho, bacana. Ponto pra BrainWorks aí, que desenvolveu um puta plugin legal. E aqui do lado a gente tem uma parte muito importante chamada Metering, que é sobre o assunto que a gente tá falando. Então se você ver aqui, a gente tem aqui, Streaming, e ele já bota aqui, menos 14 lufs, ou seja, se sua intenção é fazer soar bem nas plataformas streaming, cara, siga a regra dos menos 14 lufs. Jorge, mas minha mixagem fica ruim assim. Então, velho, problema da sua mixagem. Então você não sabe mixar direito, então pode botar mais alto mesmo e vai perder energia nas plataformas de streaming, tá? Isso já foi mostrado não só no meu canal, mas como muitos outros profissionais aqui já mostraram isso. Isso que eu tô falando não é nenhuma novidade. E tanto que eu vou mostrar pra vocês como eu tenho bastante pressão sonora nessa masterização aqui, em qualquer volume. Eu vou fazer aqui ela ficar a menos 5 lufs, a menos 14, a menos 10. E o bacana desse plugin, cara, é que ele já explica pra você tudo. Você quer por exemplo, uma masterização competitiva, pra soar bem, velho, alta, pra soar alta em tudo quanto é lugar, sem muitas perdas. Menos 10 lufs, tá ótimo. Pra ser sincero, eu gosto dessa aqui, Dynamic, menos 12 lufs. Cara, se você não conseguir pressão sonora com um simples limiter na master e menos 12 lufs, tem algo muito errado. Então, menos 12 lufs é muito fácil, tá? É muito fácil você conseguir. Menos 14 lufs, mas menos 14 lufs bem masterizado, nas plataformas digitais, com a normalização aplicada, é imbatível. É imbatível, não tem como. Soa muito mais alto, soa muito mais dinâmico, muito mais impactante. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar ela aqui a menos 14 lufs. Vou dar o play aqui no material, vamos nessa. Eu conheço esse outro mundo
Beleza. Então, pelos números aqui, eu já sei que essa música vai dar menos 14 lufs até o final. E tá batendo com super pressão. Eu não tô dependendo do limiter aqui. Olha só. O limiter não tá segurando nada, não tá tendo nenhum tipo de redução de ganho. Porque eu já tô trazendo o volume adequado, limpo, sem interferência do limiter. Por isso que tá esse som transparente e bonito que vocês estão ouvindo. Porque como que é a depressão sonora para essa música? Eu sei que a pressão sonora ela tem que vir da parte percussiva, né, nesse gênero aqui, nesse tipo de som que a gente tá fazendo, mais eletrônico. E eu quero que o vocal fique claro, as guitarras, né, fiquem nítidas, e eu não quero lascar toda a master com o uso do limiter. Então, você vê aqui no kick já tem um limiter aqui. Ah, isso é um compressor. Então o que tá escrito aqui, meu jovem? Usando ele com bastante limitação, você pressiona o hold. Então ele passa a operar com ratio muito mais agressivo, como um limiter mesmo. E eu tô usando na snare, nos hi-hats e no kick. E aqui no meu subgrupo eu nem botei nada. Eu poderia botar um limiter também, caso necessário, mas não foi necessário. E também eu tô utilizando também uma super limitação aqui, saturação também com o Smasher, que ele basicamente ele vai saturar e comprimir. Né, uma saturação clássica do 1176. Usando ele paralelamente aqui, deixando o som bem forte. E no Master Bus eu faço o que eu tenho que fazer, algumas correções extras. Na verdade, estou comprimindo bastante o meu Master Bus com o Bus 4544 nessa configuração aqui que vocês estão vendo. Então eu tô descendo o sarrafo aqui na compressão, ele tá comprimindo bastante. Ainda vim com Iron também para dar uma colorida a mais ainda, que é muito legal, uso os dois em conjunto. Depois eu vim com o Passive EQ da Audio Fusion Bureau, que é um plugin brasileiro, esse aqui muito bom, viu galera? Vale a pena, velho. É um equalizador do tipo passivo. Depois eu vim aqui mexendo na imagem estéreo um pouquinho e no final eu termino aqui com o True Iron pra dar aquela saturada a mais. Agora vamos pro limiter. O limiter, cara, ele quase não tá fazendo nada aqui. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos aumentar mais, né? Menos 14 lufs. Não, vamos deixar mais competitivo. Então você vai vir aqui nesse plugin, ele já deixa um target pra você se localizar mais rápido. E vamos colocar competitivo, menos 10 lufs. Ok, vamos nessa. Você percebeu que facilmente minha mixagem chega a menos 6 lufs, né? Aqui, menos 6 lufs ela chega sem distorcer. Abaixo de 6 lufs ela vai começar a distorcer. Aí requer algumas tarefas a mais. Nos vídeos anteriores eu não falei sobre algumas coisas. Eu testei apenas com um limiter. Cheguei a menos 5 lufs naquela música mais eletrônica, um trap. Menos 5 lufs, mas dava pra me chegar mais ainda se eu utilizasse alguns truquezinhos que eu não mostrei no vídeo, não quis também fazer isso, né? Mas existem outras formas, viu? Eu vou baixar mais, tá passando de menos 10. Então eu cheguei a menos 10 lufs, aumentei pra caramba. E a gente teve ali, cara, menos de 1 dB de redução de ganho. Ou seja, minha música tá limpa, nítida, minha mixagem tá preservada. Esse é o grande segredo das masterizações, galera. Quanto menos interferência no limiter, mais íntegra vai ficar sua mixagem, mais limpa vai ficar sua mixagem, tá? Agora, vamos descer aqui pra Louder logo, que é menos 6 lufs. Aqui a gente já vai começar a distorcer um pouco. E eu vou mostrar pra vocês como deixar um aspecto mais limpo. Quando a gente se beija nesses verões emocionais, nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais. Beleza, a gente tá com a média aqui de menos 7 lufs. Fácil. Ok. Agora, pra eu ultrapassar esses menos 7 lufs, né? Que é um absurdo já também de volume. A gente vai ter que mexer algumas coisas aqui no plugin. Esse plugin ele é muito legal, cara. Ele traz ferramentas perfeitas, assim, pra você conseguir um alto ganho. Primeiramente, a gente tem aqui o ganho, né? A gente vai dar ganho com ele aqui. A gente tem um release dele, muito importante ter um release, né? O controle do release. Do jeito que ele tá aqui, ele tá ótimo. Posso diminuir mais, aí eu vou ter mais pump na track, tá? Então, para evitar muito pump, você vai aumentando um pouco a velocidade do limiter, quer dizer, deixando ele mais lento. Se você quiser mais pump, você diminui.
Beleza. E logo aqui, cara, tá rolando saturação. Esse limiter, ele traz uma saturação do THD muito legal, muito agradável para masterização. E aqui embaixo a gente tem um Tone Control, que é um pequeno equalizador onde você vai mexer nas frequências, tá? Então eu vou diminuir a foundation dele aqui, que é os sons graves, e cortar mais um pouco. Tormentas tropicais, quando a gente se beija nesses verões emocionais, nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais. Pouco a pouco eu me transporto pela porta do teu corpo, pra esse outro mundo que eu conheço, dos deuses de carne e osso. Eu conheço esse outro mundo, esse eterno mundo em transe. Menos 6 lufs, mantendo a integridade da mix, consegui manter um low end bacana, aceitável pro gênero, mas dá pra chegar mais alto, tá? Agora eu vou abrir um outro plugin da Brewworks, que é o XL2, que é um plugin sensacional, ele é um limiter também. E ele vai me permitir... Cara, o que eu tô entregando pra vocês aqui, velho, ninguém fala, velho, tá ligado? É absurdo. Eu vou colocar ele antes do limiter, tá? Do limiter principal. E vamos lá, cara. Trabalhar multibanda, né? Ele vai trabalhar de forma multibanda e no mid e no side. Assim eu consigo ter um controle melhor da imagem estéreo e também das faixas de frequência. Então eu vou colocar o crossfeed dele até 200, tá bom? E vou deixar o mono make dele aqui até uns 160. Ou seja, ele não vai mexer na imagem estéreo antes de 160 Hz. Tormentas tropicais, quando a gente se beija nesses verões emocionais, nesse vulcão de desejos, nessas tormentas tropicais. Pouco a pouco eu me transporto pela porta do teu corpo, pra esse outro mundo. Menos 4 loops já começa a perder low end já da música. Só que assim, ela vai ficar muito competitiva. Se você botar assim em algum lugar pra tocar, a galera vai ouvir muito alto, porque a percepção dos médios veio muito pra cima. Então você quer dar aquela impressão de maior volume, na verdade você quer maior volume, você vai ter que ir onde o ouvido humano é mais sensível, que é nos médios. Foi o que eu fiz aqui no XL2 da Brewworks. Deixa eu ver que eu tô dando mais ganho aqui na parte dos mid, na imagem estéreo do meio, e nos médios para trazer mais volume. Claro que tudo isso pode ser incrementado, se você ralar um pouquinho mais, você consegue um low end melhor, tá? Mas eu tô com paciência e saco pra fazer isso agora, mesmo porque eu jamais faria isso com uma mixagem boa dessa, sacou? Então vamos descer, desligar aqui o XL, ficar só nesse aqui, vamos descer o volume e vamos pro Competitive, que é 10, menos 10 já é coisa pra caramba, pouquíssimas pessoas inclusive conseguem deixar menos 10 batendo legal. Perfeito, tá? Uma outra coisa importante, cara, falar sobre o True Peak também. A maioria dos limiters, cara, eles dizem que é True Peak, mas quando converte para analógico de novo,
dá aquela clipada. Como assim converte para analógico de novo? Porque aqui a gente tem ambiente digital. Esse som ele precisa sair daqui, ser convertido, e na conversão ele acaba clipando. O nome disso se chama intersample. No vídeo passado que eu fiz sobre loofs, né, para você não pirar com os loofs, eu falei que é importante a gente deixar o true peak -1, né? As plataformas digitais pedem que você faça isso, deixa -1, para você evitar essa clipagem no seu som. Pô, tá tudo bonitinho aqui o áudio. Se eu mandasse, por exemplo, a zero, assim, certinho do digital, aqui não ia clipar, cara. Mas depois da conversão, principalmente depois da conversão para o formato mais comprimido de dados, ele vai clipar nas plataformas digitais e vai ocorrer o problema de intersample. Por que é o problema de intersample? Aqui a gente pode ver 0 dB, né? Digamos, isso aqui é o áudio digital. O áudio digital vai até 0 dB. Só que quando ele vai partir para conversão, só quando ele parte para conversão, que ele vai ser convertido de novo para analógico, que vai para as caixas, acontece uma clipagem, tá? E essa clipagem, às vezes, ela excede quase a 3 dB, velho, de ganho. E o bacana desse plugin da BrainWorks é que ele é realmente true peak, ele não vai deixar isso aqui acontecer. Né? Você vê aqui que digital, ele não clipou, mas no analógico, que é essa onda vermelha aqui representando o som analógico. O som digital, representado por essas linhas quadradinhas aqui, e depois tem esse desenho aqui que é a onda analógica. Na onda analógica passou, clipou, entendeu? E esse plugin da BrainWorks, ele traz essa novidade, que ele não vai, pelo menos na teoria, deixar isso acontecer, tá? Mas de qualquer forma, é sempre bom você lançar, tá, suas músicas, no mínimo sem a -1 dB, tá, de margem de segurança. Funciona bem, vem utilizado isso há anos, meus alunos também vêm utilizados dessa forma há anos também. 1 dB de ganho que você vai perder não é nada. Tanto que no vídeo onde eu falo para você não pirar com os loofs, eu mostro na prática o que acontece, sacou? Quando eu renderizar isso aqui, quando converter, por exemplo, para um MP3 ou qualquer outro formato que tem uma compressão de dados, ele vai bater a -0 certinho, tá? Mas eu tenho que exportar a -1 dB, tá? De margem de segurança. Então é isso, existem diversas formas de você alcançar uma master alta, uma master equilibrada. Geralmente eu mostro aqui no canal eu alcançando resultados bem altos, porque eu gosto de competição também, tá ligado? Gosto de ficar competindo. Mas vale lembrar que não é benéfico para sua obra, tá ligado? Vai ser prejudicial. Eu já lancei várias músicas bem altas assim, cara, e hoje em dia eu escuto, falo, nossa, exagerei na dose. Tá? São músicas minhas mesmo, então não tem problema. Mas eu recomendo sempre masterizar com um volume legal, cara. Não precisa descer muito sarrafo, você vai acabar sendo prejudicado por isso. Várias dicas em um único vídeo. Claro que esse é um assunto muito extenso, requer mesmo que você se aprofunde mais, tá? Para ter um bom resultado, você precisa ter uma base, entendeu? E essa base a gente ensina lá no Fórmula de Mixagem. A gente vai lá do básico mesmo, vai ensinar você adequadamente sobre o estágio de ganho, que é super importante para você chegar numa master clara, alta e bem definida. Você precisa entender sobre gain stage, fazer um bom estágio de ganho, entender bem os compressores, os saturadores, tudo isso, todo esse conjunto de ferramentas você aprende passo a passo lá no curso. É isso, até o próximo vídeo.